Melhores relações para melhor saúde é o tema da nossa conversa com o Dr. Lúcio Menezes de Almeida. É médico de saúde pública da Direção-Geral de Saúde, foi assessor do Conselho Diretivo da RS Centro até dezembro de 2024, é assistente convidado da Faculdade de Medicina do Estado de Coimbra, presidente do Conselho Consultivo Nacional para a Promoção da Saúde e Sustentabilidade da Ordem dos Médicos, onde, aliás, estamos nesta conversa. Enfim, um conjunto muito longo de intervenções em diferentes níveis do nosso sistema de saúde. E os seus principais interesses passam pelas áreas do planeamento e administração de saúde e serviços de saúde, preparação e resposta em planos de contingência de saúde pública, comunicação em saúde, saúde pública internacional, educação médica, saúde dos migrantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Estar disponível para esta conversa é um grande gosto. Temos tido a oportunidade de conversar sobre este tema da saúde relacional e é muito interessante ouvirmos, a partir da perspectiva da saúde pública, como é que situa o tema da saúde relacional? Como é que vê este desafio que queremos colocar na agenda? Do ponto de vista da saúde pública, eu devo dizer que a Organização Mundial da Saúde é uma agência global de saúde pública e, portanto, é uma agência das Nações Unidas, foi criada em 1948, e é uma agência que zela pela saúde da população mundial, chamada saúde global. E, de facto, a grande definição da OMS é uma definição icónica de 48, independentemente de ser uma definição ultrapassada, no sentido pouco ajustada à realidade, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Foi a primeira vez na história da humanidade, desde há 2500 anos, desde o Hipócrates até à atualidade, que começamos a ver a saúde não apenas como algo que a ausência da doença, entendida como um conjunto de entidades nosológicas que fazem parte dos tratados de medicina, mas a presença de algo positivo, se quisermos. Ou seja, a presença de um bem-estar que é não só físico, mas também mental e social. Portanto, eu digo que é uma definição que está relativamente desatualizada na medida em que a saúde, mais do que um estado, é um processo de interação, é um processo dinâmico, é um processo relacional, em que um homem, como animal social que é, nós relacionamos-nos diariamente, e como animal social que somos, também temos aspirações que são muito mais do que aspirações básicas, não é? Relacionadas com a alimentação, relacionadas com, enfim, alojamento, com necessidades básicas. O homem realiza-se também, do ponto de vista relacional, através de um conjunto, de uma interação, de uma relação que deve ser frutífera, não só do ponto de vista quantitativo, mas sobretudo qualitativo, o chamado tempo de qualidade, não é? Que nós falamos muito relativamente a filhos e outro tipo de entidades. Portanto, é evidentemente que a saúde pública, nessa medida, o bem-estar individual concorre para a saúde da população e nós próprios, saúde pública, também temos a obrigação de promover iniciativas que concorram para a saúde coletiva e saúde individual, naturalmente, ou seja, intervir na comunidade, intervir nas populações, mas designadamente na comunidade, promovendo um estado de bem-estar geral, que passa naturalmente pela saúde relacional, que é absolutamente indissociável da saúde humana. A partir da Organização Mundial da Saúde, foi sendo cada vez mais evidente a relevância dos determinantes sociais da saúde. Acha que faz sentido falarmos hoje de determinantes relacionais da saúde, como pensamos, por exemplo, as questões da solidão, das transições de vida? Como é que olha para os determinantes relacionais da saúde? Eu acho que fará sentido, passo a expressão no sentido aparente redundante da palavra, no sentido que, de facto, sendo o homem o animal social, quando a OMS fala em determinantes sociais de saúde, fala relacionados com estilos de vida, não é? Portanto, tem a ver com comportamentos individuais, comportamentos que são contextualizados também. Evidentemente, eu fumo ou bebo, não é necessariamente porque alguém me aponta uma arma à cabeça, o contexto influencia a pressão de pares, etc., esse tipo de comportamentos. Agora, de facto, a saúde relacional, eu diria que é uma dimensão da saúde social, é uma dimensão mais específica, mais interativa, mais de conexão social, de conectividade social, que de facto faz sentido que nós, assim como no microscópio, vamos avançando, aumentando a ampliação e aumentando a resolução, faz sentido que nós intervenhamos mais especificamente no âmbito das relações humanas, das relações interpessoais. E nessa medida, digamos que a saúde relacional, no meu entender, exorbita muito, é mais específica, por um lado, da saúde social, mas exorbita em muitos aspectos aquilo que é a intervenção. É uma intervenção muito mais específica, muito mais centrada, muito mais enfocada no relacionamento, no bem-estar das organizações, dos indivíduos e, portanto, bem-estar promovido através de relações produtivas, não é? Relações interpessoais produtivas. Portanto, faz sentido falar em saúde relacional. Uma das missões que hoje lhe compete é dirigir o Conselho Nacional para a Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental da Ordem dos Médicos. Qual é a missão deste Conselho? O que é que mobiliza a sua intervenção neste domínio? Este Conselho Nacional é um conselho. A Ordem dos Médicos é composta por vários órgãos técnicos.
Os colégios das especialidades, subespecialidades e competências são órgãos técnicos, também fiz parte da direção do Colégio de Saúde Pública durante vários anos. No caso dos Conselhos Nacionais, são órgãos técnico-consultivos do Conselho Nacional, isto é, da estrutura de topo de ordem dos médicos. E, portanto, o nosso Conselho Nacional de Ecologia, inicialmente chamado Ecologia e Promoção da Saúde, e desde meados do ano passado, o Sr. Bastonário, por iniciativa do Sr. Bastonário, e no âmbito da reorganização da ordem dos médicos, dos novos estatutos, foi denominado Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental. Portanto, a questão da sustentabilidade ambiental, que para nós, população, e para nós médicos em particular, é extraordinariamente importante, porque também impacta a saúde das populações. O objetivo é, no fundo, assessorar, ou a missão, assessorar o Conselho Nacional, na pessoa do seu presidente, que é o Sr. Bastonário, nas decisões relacionadas com promoção da saúde e sustentabilidade ambiental, ou seja, sem prejuízo de haver um colégio da especialidade de saúde pública, que é a especialidade que eu faço parte, de base populacional, e é uma especialidade que tem a ver com a promoção da saúde. Nós somos um conjunto de especialistas de várias áreas que, no fundo, concorre para um desiderado comum, que é auxiliar o bastonário da Ordem dos Médicos, e através do Conselho Nacional, na tomada de decisão relativamente à sustentabilidade à promoção da saúde e sustentabilidade ambiental. Devo dizer que nos estatutos da Ordem prevê-se que nós tenhamos uma intervenção também na área social, de apoio social, intervenções sociais, ou seja, relacional também. Ou seja, a dinâmica, digamos assim, os objetivos relacionais também estão patentes, não estão plasmados diretamente, na altura não se falava no assunto, por isso simplesmente, e os estatutos da Ordem que nós temos, da Ordem Democrática, são de 77, entretanto foram sendo revistos, mas de facto o Conselho Nacional de Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental tem também como função promover o bem-estar, promover iniciativas de âmbito comunitário e também apoiar associações de utentes, doentes, etc., da comunidade, no fundo, na promoção do seu bem-estar. Esta centralidade que hoje os temas de sustentabilidade ambiental têm, e no caso da Ordem dos Médicos, esta transição entre a ecologia e a sustentabilidade ambiental, como é que caracteriza, que lugar hoje para a sustentabilidade ambiental no discurso e na reflexão da Ordem dos Médicos? Tem tudo a ver, na medida em que o Sr. Bastonário falou muito bem da One Health, da Uma Só Saúde. Nós neste momento temos uma visão, aliás, como médico de saúde pública, eu interagia muito com veterinários quando havia doenças, por exemplo, uma brucelose é uma doença primariamente animal. A próxima pandemia que aí vier, por exemplo, temos agora uma epizootia por H5N1, são doenças primariamente animais, as pandemias de gripe são primariamente animais, e depois o vírus evolui por adaptação para a espécie humana e depois adquire características de eficiência e transmissão que permitem uma epidemia a uma escala global. Mas, de facto, o Sr. Bastonário criou, precisamente, a sustentabilidade ambiental é uma dimensão tão importante para a Ordem, que criou um grupo de trabalho da Ordem dos Médicos para a One Health, de que eu também coordeno, e de facto tem também um grupo de consultoria do Conselho Nacional, precisamente na área da One Health. A One Health é saúde na dimensão mais abrangente, é saúde no sentido que há uma só saúde, nós não podemos dissociar a saúde humana da saúde ambiental e da saúde animal. Portanto, o caso das bruceloses, ou o caso da brucelose, ou o caso, por exemplo, das pandemias, enfim, a própria Covid teve uma origem suposta que será muito provavelmente relacionada com uma zoonose primariamente, e depois há uma evolução para a espécie humana, ou seja, nós não podemos deixar de abordar os problemas de saúde sem pensar no ambiente físico, e pensar também nas espécies animais e também nas vegetais e como determinantes, ou seja, todos nós nos influenciamos. Nós, homens, podemos infectar animais, os animais também nos infectam, designadamente, e por sua vez o ambiente, por sua vez, condiciona as oportunidades de população microbiana ou de oportunidade de exposição entre hospedeiros, o que faz com que tenhamos de abordar a questão da saúde numa perspectiva, diria, ecológica ou ecos, no sentido da casa comum de todos nós, que é o planeta, e de facto é indissociável. Se queremos saúde humana, precisamos de saúde animal e saúde ambiental. Aliás, a poluição atmosférica, neste momento, é das maiores ameaças à saúde global, isto é, à saúde da população mundial. Esse é um outro olhar do relacional na saúde, a capacidade de relacionar a saúde humana com a saúde animal e com a saúde do planeta. Do que percebi, na sua perspectiva, desta interação, surgirão os próximos grandes desafios de saúde, pelo menos no que diz respeito às doenças infectocontagiosas e às pandemias. Eu não tenho mais pequena dúvida, nós neste momento estamos perante uma zoonose, uma epizootia de H5N1, neste momento já tivemos também surtos aviários em Portugal, aqui na região bem perto, em Albergaria e na zona de Leiria, e portanto evidentemente que isso é uma fatalidade da microbiologia. Agora a questão é que de facto
objetivamente, o que vai acontecer, o que poderá acontecer, é que se não houver uma contenção na fonte, ou seja, se nós não contivermos a epizootia a nível, ou seja, a epidemia animal, e havendo oportunidade de exposição de homens que há, nós contactamos com espécies animais, contactamos com aves domésticas, aves, os caçadores, por exemplo, com aves selvagens, não é, que são o reservatório dos vírus da gripe, por exemplo. Tudo isso faz com que a próxima pandemia será seguramente uma pandemia de origem zoonótica, animal primariamente. Portanto, isso é muito importante da parte relacional, se me permite. Eu, enquanto delegado de saúde que fui, quando havia questões primariamente animais, as zoonoses, que são doenças primariamente animais, o meu objetivo para proteger a saúde da população era interagir com o veterinário municipal, porque é assim, nós podemos, os colegas clínicos podem tratar a doença e nós próprios médicos de saúde pública podemos tratar a doença nos humanos. Agora, nós temos de intervir na causa das causas, e a causa das causas neste tipo de doenças é uma causa animal. E, portanto, se nós não contivermos a doença animal, por exemplo, no caso de uma brucelose, é o exemplo clássico que eu dou, se não contivermos a doença animal, continuaremos a ter casos de brucelose humana, podemos ter capacidade de tratamento, mas a certa altura é ineficiente estarmos a tratar pessoas que podiam ser evitadas da doença, não tendo prevenido a causa dessa doença. Portanto, daí que faz todo sentido uma dimensão relacional que nós médicos de saúde pública temos. Por uma razão, se me permite a imodéstia, porque nós, enquanto que os colegas clínicos têm uma linguagem talvez mais clínica, patocêntrica, centrada na doença, nós lidamos com muita gente, lidamos com a comunidade, lidamos com as autarcas, lidamos com as escolas, lidamos com... E, portanto, temos de adquirir uma capacidade de linguagem que seja entendível por todos. Portanto, não nos podemos focar naquela linguagem muito tecnicista, temos de saber traduzir a linguagem científica numa linguagem compreensível pelo público em geral, e temos de falar com vários públicos, desde minorias, desde de minorias étnicas a outras. Por exemplo, eu também, um dos cargos que tinha era ponto focal para a Organização Internacional das Migrações, fazia de ponto focal médico relativamente aos migrantes, e, portanto, isso implica eu articular-me também institucionalmente com colegas a nível das ULS ou dos hospitais para garantir o acolhimento dessas pessoas, mas a nível local, cara a cara. Portanto, a atividade médica de saúde pública, sendo uma especialidade que não é clínica primariamente, é uma atividade que implica um contacto pessoa a pessoa muito próximo, ao contrário do que pode parecer. Neste contexto é inevitável falarmos sobre Covid-19. Foi talvez uma das dimensões de saúde pública mais impactantes do último século. Como é que agora, 2, 3 anos depois, olha para Covid-19, esta crise grave que vivemos, sob a lente relacional e a partir da saúde pública, o que é que retém de mais importante do que aprendemos com a Covid-19? A Covid-19 foi, de facto, o maior, como disse o Sr. Bastonário muito bem, a maior ameaça à saúde pública global dos últimos 100 anos. Nós tivemos, de facto, uma situação, enfim, que eu nunca julguei. Eu fiz parte do plano de contingência da gripe pandémica de 2007. Nós, na altura, previmos uma série de cenários que passavam até pela quarentena geográfica, cordões sanitários, etc. O cordão sanitário é uma medida medieval que nós impusemos aqui na região centro. Nunca pensei, ao longo da minha vida, quando tivemos Ovar, fizemos um cordão sanitário Ovar precisamente para conter a estirpe que circulava em Ovar e, portanto, evitar a propagação infecciosa para sul do Ovar. E, de facto, foi uma medida de saúde pública brutal, porque implica a limitação de liberdades individuais, e quando nós intervimos a nível de liberdades individuais, nós temos de saber comunicar. A comunicação é importante e a comunicação do risco é fundamental em saúde pública. Aliás, o plano de contingência da gripe de 2007 tinha um capítulo de comunicação do risco. E, de facto, no controle de uma epidemia, e aliás a OMS diz isso, é de livro, não é só importante a dimensão epidemiológica no sentido da investigação e também a laboratorial do apoio em termos de confirmação, mas é fundamental a comunicação. Ou seja, nós temos que comunicar o risco, temos que explicar às pessoas porque é que fazemos, quando fazemos e enquanto se justifica fazê-lo. Porque estas medidas são medidas brutais. Não é? Eu tenho consciência, de facto, que as medidas que foram impostas foram medidas brutais, limitam as liberdades individuais, limitam a interação social presencial. Eu não gosto de falar em distanciamento social. Eu acho que as medidas que nós impusemos foram um distanciamento interpessoal, que é diferente. Eu posso manter a conexão social através do telefone, através da net, portanto, o social distancing dos ingleses, nós trazemos aqui por distanciamento social, de facto é um distanciamento interpessoal. Não se pretende o distanciamento, não se pretende o desligamento da sociedade, das pessoas relativamente à sociedade, mas antes uma interação física, menos física, por uma questão de controle epidémico. Agora, de facto, a comunicação do risco é fundamental e nós, a próxima pandemia, que, enfim, não vou augurar nada enfim, não quero fazer augúrios, porque ninguém pode prever quando é que pode acontecer. Há potencial pandémico deste vírus H5N1, portanto é uma questão
de haver cadeias de transmissão que sejam sustentáveis e, portanto, há esse potencial pandémico. Agora, é fundamental a comunicação explicar, no fundo, uma dimensão que nós em saúde pública é uma comunicação estratégica, não é necessariamente interpessoal, mas essa comunicação estratégica deve promover a comunicação interpessoal, isto é relacional, se quisermos, ou seja, uma dinâmica interpessoal através de uma comunicação estratégica que é naturalmente mais macro, se quisermos. O espaço que ocupou o conhecimento científico e, em particular, das questões associadas à saúde, em termos de comunicação nos mídias durante a pandemia, foi uma alteração significativa. Os cientistas passaram a ter voz, os especialistas de saúde pública, a população ficou mais atenta às questões de saúde e a perceber melhor as dinâmicas de saúde. Por um lado isso verificou-se, aliás, quando foi da gripe H1N1 2009, a chamada gripe suína, que era um termo que é um bocado feio, porque a gripe suína afeta os porcos, não é? Evidentemente o vírus foi um vírus recombinante que adquiriu a capacidade de transmissão humana através do porco. O porco tem uma função que se chama epidemiologia de mixing vessel, que é servir ali de bartender, torna a vida mais agradável. O vodka é muito forte, o sumo de laranja corta um bocado a vodka, não é? E, portanto, o porco tem receptores para os dois vírus e, portanto, consegue co-infectar e, à conta disso, criar um vírus de novo que se transmite bem de pessoa a pessoa. Portanto, gripe aviária, porque foi um vírus recombinante de H1N1, 2009, mas do ponto de vista digamos assim, da importância, digamos assim, se me permite voltar atrás à comunicação, é muito importante nós explicarmos à população aquilo que deve ser feito e aquilo que pode ser feito. Do ponto de vista do controle epidémico, como eu disse atrás, e permite-me voltar atrás, a questão da comunicação é absolutamente fundamental e nós, durante a Covid, houve de facto um novo desafio que foi a chamada infodemia. Foi a pandemia de desinformação, que não tivemos tanto quanto foi da chamada gripe A, se quiserem, a gripe H1N1 2009. Ou seja, nós confrontámos em 2020 com uma pandemia de contra-informação. Aliás, a Ordem dos Médicos interveio até porque houve colegas nossos que divulgaram, por exemplo, determinados grupos que eram antivacinais e que tiveram um papel que eticamente é condenável. Um médico que exerce medicina clínica, científica, tem de praticar de acordo com a legis artis e, portanto, eu não posso dizer que as vacinas não são eficazes nem seguras, isso é uma barbaridade. E, portanto, houve colegas que, infelizmente, tiveram de ser objeto de um processo disciplinar. Portanto, o grande desafio, de novo, em termos comunicacionais, que houve quando foi da Covid-19, no meu entender, foi a questão da infodemia, a pandemia de desinformação. Ou seja, havia muita informação a circular, nem toda ela validada cientificamente, porque nós não podemos fazer censura, não é? Houve, de facto, um certo protagonismo da saúde pública, designadamente especialistas na área da epidemiologia, não digo que não, nem todos eram médicos e nem todos eram de saúde pública, devo dizer, havia colegas com mais notoriedade, que, de facto, de saúde pública que apareceram na televisão. Isso, por um lado, deu uma maior visibilidade, mas, por outro lado, tivemos, ao mesmo tempo, umas correntes de contra-informação que foram de facto muito difíceis de desfazer ou de desmantelar. Aliás, isso manifesta-se na hesitação vacinal. Nós temos cada vez mais pais que recusam a vacinação dos filhos, quando isso, do ponto de vista até de parentalidade, para essa expressão, é uma barbaridade, porque um pai tem de zelar pela saúde do seu filho, e do ponto de vista da saúde pública é uma ameaça gravíssima, porque nós perdemos a cobertura vacinal e começamos a ter doenças epidémicas que neste momento estão controladas e podem voltar a ressurgir epidemicamente. Portanto, foi o grande desafio, foi a infodemia, a pandemia de desinformação, que de facto pela primeira vez a humanidade se confrontou, e a própria OMS falava nisso, confrontou-se com o desafio da contra-informação, a uma escala massiva. Mantendo a pandemia, a expressão pandemia aqui na nossa mesa de conversa, mas agora sim das pandemias víricas, a OMS tem alertado para uma realidade muito séria, que hoje tem um grande impacto em termos de saúde pública, que tem a ver com a solidão e os déficits de conexão social. Em 2023 criou uma comissão de alto nível para este tema. Como é que olha essa outra pandemia, a da solidão? Eu olho com uma enorme preocupação, porque nós ainda por cima somos um país, se quisermos focarmos a uma escala nacional, um dos países mais envelhecidos do mundo, e Portugal tem o maior índice de envelhecimento da União Europeia, enfim, em termos de prevalência de idosos é compatível com a Itália. Portanto, somos dos países mais envelhecidos do mundo, e designadamente da União Europeia, o país mais envelhecido em termos de índice de envelhecimento, e de facto há a questão de haver, enfim, 1 milhão de portugueses que vivem sós, eu diria sozinhos, podem não viver sós, não é? Vivem sozinhos,
e destes mais metade são idosos. E, por facto, a pandemia de isolamento, de solidão, é uma pandemia que tem um impacto físico mesmo, não é só do ponto de vista mental e psicológico, é um impacto físico. Há a evidência de que as pessoas sem conexão social, que vivem isoladas, sem apoio, mesmo ajustando para um conjunto de confundidores, por exemplo, evidentemente, se a pessoa é mais velha, tem maior probabilidade de morrer. Se a pessoa tem doença prévia, tem maior probabilidade de morrer. Se a pessoa tem, enfim, consumos de saúde menos apropriados, tem maior probabilidade de morrer. Agora, mesmo ajustando para esses confundidores, a probabilidade do risco de morte, portanto, a probabilidade de morrer em pessoas sem conexão social é 2 vezes a de pessoas, de indivíduos que têm uma boa conexão social. Não é? Portanto, não há dúvida que, e aliás, o sistema imunitário também é muito influenciado pelo nosso estado, enfim, emocional, pelo estado social. Não é só o facto de eu ter um apoio. Imaginemos, nós temos uma população muito envelhecida, uma população idosa. Só não temos tantos idosos, digamos assim, temos uma proporção de idosos institucionalizados que permite mitigar um bocadinho esses efeitos do isolamento. Porque se não fosse isso, provavelmente até seríamos dos países da Europa e até do mundo com mais idosos vivendo isolados. Mas é um problema de saúde pública, porque um idoso que vive isolado, sem conexão social, é um idoso mais vulnerável, é um idoso que pode, enfim, em casa não é apoiado, pode cair numa banheira, pode fazer uma fratura do colo do fémur, pode não fazer a medicação que deve fazer, porque não consegue ver bem ou que não se lembra se cumpriu ou não a medicação. Portanto, é claramente um problema de saúde pública, porque somos um país com uma prevalência de idosos muito elevada e muitos idosos, infelizmente, vivem sós, pelo menos, não sei se sozinhos, mas sós, e portanto isso tem um impacto em saúde pública grande. E não há dúvida que essa epidemia de solidão é um problema de saúde também global, porque o envelhecimento é um fenómeno global, é mais acentuado em países mais desenvolvidos economicamente, mas é de facto um problema epidémico, pandémico, se quisermos. E como é que vê ainda neste domínio da solidão e destes déficits de conexão social as referências também que existem à solidão nos jovens? Neste sentido, surgem também algumas evidências, não tão expressivas quanto nos mais velhos, mas desta ideia do sozinho no meio da multidão, enfim, esta correlação também difícil com o mundo dos ecrãs, que aparentemente oferece muitas ligações, mas pouca conexão. Como é que vê esta dimensão em relação aos jovens? Com grande preocupação, eu costumo dizer que os jovens são uma espécie de barro moldável, não é? Portanto, enquanto que o idoso é um barro já cozido e que nós não podemos fazer grande coisa com ele, do ponto de vista de comportamentos, o jovem, por um lado, é o barro moldável, para o bem e para o mal, e por outro lado, a saúde infantil e juvenil vai determinar a saúde do adulto e do idoso. E, portanto, cumulativamente, eu não tenho dúvida nenhuma que essa pobreza de interação interpessoal, se quisermos, essa interação entre os jovens com os restantes, e de facto é uma evidência, nós vamos a qualquer lado, e eu também às vezes também me penitencio por isso, a pessoa vai a qualquer lado e está tudo a olhar para o ecrã do smartphone ou do iPhone ou o que for, não é? E de facto isso vai ter consequências, não tenho dúvidas nenhumas, do ponto de vista não só de saúde mental e social, mas também do ponto de vista de saúde física, porque isso implica comportamentos também que são comportamentos que não são propriamente salutogénicos, não é? Uma criança, um jovem, um adulto jovem que passa a vida a olhar para um monitor, é uma pessoa que vai descurar uma série de aspectos e que se vai focar apenas a tatear um monitor, não é? Portanto, isso tem seguramente consequências graves em saúde pública. E depois também temos o problema, se me permite, que é o excesso, a conexão social negativa que também existe. Aqueles gangues, por exemplo, aquelas condutas, os comportamentos ordálicos, de horda, de fechados, de pessoas que, enfim, rejeitam tudo o que não é o grupo, é um exemplo negativo, extremo negativo, de uma boa conexão social, mas intergrupal, ou seja, em que não há interação com os outros, com fora do contexto do grupo, não é? Também isso é um extremo negativo. Vamos abrir agora um outro dossiê muito diferente destes que têm sido objeto da nossa conversa. A sua experiência profissional é também uma experiência de participação cívica, sindical em especial. Como é que vê esta perspectiva de participação cívica em estruturas sindicais? Como é que tem exercido essa dimensão? Como é que também essa lógica associativa, que é relacional, ocupa e deve ocupar o lugar na sociedade portuguesa? Eu acho muito importante, aliás, eu também participo, tenho também voluntariado na Liga Portuguesa contra o Cancro, aqui no Núcleo Regional do Centro, como vogal da direção,
E, portanto, isso são visões muito complementares e muito interessantes do ponto de vista, no caso da Liga contra o Cancro, também se me permite, porque é o apoio ao doente oncológico e sua família, e nós também financiamos muito projetos de investigação, bolsas de apoio social, etc. Portanto, a dimensão relacional também está muito presente na Liga Portuguesa contra o Cancro, através do voluntariado. No caso, porque temos uma bolsa de voluntários muito generosa e muito expressiva, no caso da atividade sindical, a Ordem dos Médicos, quando foi criada em 1938, do ponto de vista legal, era o sindicato de todos os médicos portugueses, sindicato no sentido de ordem corporativa do Estado Novo. Entretanto, a democracia fez muito bem a separação entre a atividade sindical e a atividade regulatória da Ordem dos Médicos. Eu, enquanto dirigente sindical, que também sou do Sindicato Independente dos Médicos, evidentemente participo em processos negociais, e o processo negocial é um processo relacional, não é? E é um processo relacional que tem implicações sobre 60 mil médicos, enfim, em termos nomeadamente de estatuto remuneratório, etc. Eu acho muito interessante porque nós adquirimos, sobretudo para quem tem alguma experiência, como eu tive de 20 anos no ARS, que é um bom tirocínio, permite nós articularmos com várias entidades, com vários poderes, e a atividade sindical é interessante na medida em que, na perspectiva negocial, porque nós almejamos melhorar as condições de trabalho, de vida, como disse o Sr. Bastonário muito bem, o que os médicos querem não é necessariamente melhores salários, é melhores condições de vida. E nós temos um problema geracional, como referiu muito bem o Sr. Bastonário. A minha geração era uma geração que assumia determinada a penosidade da profissão. A geração nova, evidentemente, pensa na qualidade de vida e está no seu pleno direito. E, portanto, a compatibilização da vida pessoal com a profissional. E, portanto, a questão dessa questão também é relacional. Mas, voltando ao assunto que me perguntou, de facto, a questão da sindical é uma atividade interessante porque permite, além do aspecto negocial, que é mais formal, também conhecer a realidade. Nós andamos pelo país, pela região, eu, ao mesmo tempo sou dirigente nacional, mas sou dirigente também aqui regional, faço parte do Secretariado Regional do Centro e conheço com maior acuidade, naturalmente, maior especificidade a região do Centro, mas naturalmente como dirigente nacional conheço a realidade médica portuguesa, não é? Nas várias áreas de exercício profissional médico. Isso permite-nos, como disse o Sr. Bastonário muito bem, ver que os colegas querem, fundamentalmente, a questão das relações interpessoais, as relações também com os utentes, cada vez mais litigantes, cada vez mais... Porque há uma certa... Da parte das pessoas, esquecem-se que os médicos trabalham com as condições que as entidades patronais públicas ou privadas nos disponibilizam. E uma pessoa que chega à urgência e que está à espera 30 horas, é evidente que fica insatisfeita com a espera. E esquece que, evidentemente, que há questões que transcendem muito quem lá trabalha, não é? E que as pessoas... E, de facto, esse conhecimento da realidade local, o contacto com os colegas, o contacto até com a realidade também desses episódios. Eu também fazia parte do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no setor da saúde e, de facto, confrontei-me com situações de violência absolutamente gratuita em entidades hospitalares, unidades hospitalares aqui da região. E, portanto, isso é importante conhecer, no fundo, as aspirações também das próprias pessoas, que, enfim, no momento de exaltação têm um comportamento que é, de facto, desajustado, mas também perceber o sentimento dos colegas e o contexto onde eles se inserem e também o sentimento do Conselho de Administração da entidade, mais ou menos, digamos assim, como é que eu ia dizer, que acolhe com mais ou menos, eu diria, a generalidade dos Conselhos de Administração acolhe com bastante empatia aquilo que se passa, mas evidentemente, em resumo, de facto, essa atividade sindical permite também, que a atividade sindical também passa por episódios desses, mas permite, de facto, nós conhecermos a realidade e as condições em que os colegas trabalham, com que se deparam diariamente. Não é? Olhar para o futuro é sempre um exercício que fazemos a terminar as nossas conversas a partir do posto de observação da saúde pública e também deste compromisso, quer com a Ordem dos Médicos, quer com o sindicato no qual dá o seu contributo. Como é que consegue descobrir alguma esperança no futuro? Eu acho que a esperança, como diz o bom povo, é a última a morrer, não é? Nós devemos ter esperança no futuro. Agora, evidentemente, eu sou uma pessoa suficientemente realista para perceber, não sei até que ponto nós já ultrapassamos um ponto de não retorno relativamente àquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Enfim, eu tenho esperanças que, de facto, nós consigamos mitigar consequências de um desinvestimento crónico que tem havido e depois tivemos a questão
mais do que a Troika, foram as cativações pós-Troika que garrotaram perfeitamente o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho esperança que mesmo assim seja possível. Agora, eu conheci, como o Dr. Carlos Cortes, conheci o SNS na sua pujança e, de facto, nos anos 90 o SNS tinha um financiamento e havia as expectativas eram satisfeitas por parte da população. Neste momento nós começamos a ver uma coisa diferente, mas também começamos a ver, infelizmente, que os próprios privados, ainda recentemente li uma entrevista, que eram alvo de mais queixas do que neste momento do sistema público, não é? Portanto, começa a haver uma procura tão grande do setor privado que os próprios privados começam a ter os problemas que o público tinha no passado. Eu vejo com alguma esperança, mas a esperança tem de ser realista, porque nós não podemos estar a pensar que é possível intervir no sistema de saúde e designadamente no SNS como no passado. Portanto, tem de se pensar, tem de se ir ao encontro das expectativas da formação dos jovens médicos. Como disse muito bem, há muitos colegas que neste momento já não escolhem a especialidade. Preferem trabalhar como tarefeiros. Há um desgaste brutal dessa atividade, preferem trabalhar como tarefeiros. Ou até, num inquérito recente, dizia que 1/3 dos médicos internos não voltaria a escolher medicina. O que não deixa de ser preocupante, mas espelha aquilo que já se passa noutros países. Em que, de facto, a profissão médica começa a já não seduzir os próprios estudantes de medicina. Temos de encarar olhos nos olhos, temos de encarar com esperança, mas com realismo, que é fundamental, sob pena de facto, enfim, não quero dizer que vai acontecer o cataclismo, mas a verdade é que os sistemas de saúde em todo o mundo estão numa situação de grande pressão, mais pela doença crónica do que pela doença infecciosa, e de facto o SNS inglês já não é o que era, e o SNS português esperemos que se mantenha, pelo menos com a qualidade que todos nós desejamos, como disse o Dr. Carlos Cortes, de facto o SNS materializa um direito constitucional à saúde. E a partir do momento em que o SNS deixar de existir ou deixar de funcionar como tal, evidentemente, parte da democracia fica claudicada. Muito obrigado, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado.